What will happen if we don't publish? We will lose. The country will lose. Olá, minha gente, aqui é a Vanessa Bruch do blog Sem Quase e hoje vamos falar sobre o filme The Post, A Guerra Secreta. O Sem Quase foi convidado para assistir ao filme já tem algumas semanas, então eu estou aqui com a crítica atrasada e vou aproveitar o tópico para avisar para vocês que nós vamos agora ter postagens todas as terças-feiras a partir da semana que vem, no dia 30, lá no blog. Antes nós tínhamos postagem todos os dias, depois eu fiquei em aleatórias aí com vocês e agora nós vamos voltar a ter essa periodicidade até poder voltar a ser todos os dias de novo. Bom, vamos lá. The Post poderia ter um subtítulo que dissesse assim: o filme sobre o passado que mostra o Brasil de hoje. O filme cai como uma luva, servindo como uma grande metáfora para a política brasileira atual. Assim pode ser iniciada a reflexão sobre o novo filme de Steven Spielberg. O filme está concorrendo a 2 Oscars de melhor filme e melhor atriz pela interpretação de Meryl Streep. A trama é baseada no caso real dos jornalistas do veículo The Washington Post, que batalharam juridicamente em 1971 para publicar uma série de matérias denunciando o governo norte-americano por negligências e mentiras acerca da atuação do país na Guerra do Vietnã. Kate é interpretada por Meryl Streep e é a dona do jornal que está prestes a lançar suas ações na Bolsa de Valores para capitalizar o negócio e poder levar o meio de comunicação adiante. Ela está assumindo o papel administrativo logo após a morte do seu marido, que comandava o periódico. Ben, que é interpretado por Tom Hanks, é o editor-chefe do veículo. Ele é ávido por alguma grande notícia que possa fazer com que o The Post suba de patamar no sempre acirrado mercado jornalístico. Em meio a discussões literais sobre liberdade de imprensa, conflito entre o editorial e o comercial de uma redação e o poder da verdade em confronto com os interesses comerciais e governamentais, o filme pode ser captado como essa grande metáfora para a realidade política brasileira. O The Post, o próprio jornal, seria uma analogia não intencional, mas cabível, tanto para a imprensa como em partes da justiça que lutam em casos como a Lava Jato. A situação é estudada e a ser divulgada pelo veículo caberia facilmente como a representação da corrupção. O próprio diretor Spielberg faz uma analogia mundial quando ele diz em uma entrevista: senti que existia uma grande urgência de refletir as conexões entre 1971 e 2017, porque eles foram terrivelmente semelhantes. É um filme para os famintos pela verdade. O filme tem seus pontos extremamente positivos e extremamente negativos. E já deixo aqui claro o que resumiria tudo. É um filme importante, mas não cativante. Vamos aprofundar um pouquinho mais. A linha tênue entre invasão de privacidade e informação necessária para a sociedade é somente um dos pontos que cabe também como mais uma metáfora, mais uma analogia para se fazer em relação à realidade brasileira. Mas a trama também traz outros detalhes literais de importância, como é o caso do feminismo, que aparece ao exibir a personagem de Streep sendo em diversos momentos julgada apenas pelo seu gênero como incompetente mesmo antes de tomar atitudes. Todos os enlaces ocorrem emaranhados quando na trama o New York Times começa a lançar documentos sigilosos do Pentágono e recebe um processo do presidente Nixon com base na lei da espionagem, de forma a obrigar que nada mais seja divulgado. A proibição concedida por um juiz, possível de representar também a chamada ditadura branca vivida em diversos dos casos atuais, inclusive aqui no Brasil, faz com que os documentos cheguem às mãos de Bradley, o editor-chefe, que precisa então convencer Kate e os demais sobre a importância da publicação para o público, de forma a defender os princípios jornalísticos. A trama, que utiliza de diversos jargões profissionais, faz ódio ao jornalismo atual, principalmente pela discussão ética e carga histórica imprescindível. Para os profissionais da área, pode ser encantador ver sutilezas como, por exemplo, uma redação com pouca tecnologia em cenas que focam no funcionamento das máquinas da época. Mas não é somente para os comunicólogos que a trama ganha mais força nas entrelinhas. São nas cenas mais rápidas e nos diálogos menos destacados que a magia acontece. Um dos momentos que ilustra muito bem isso é em uma das cenas mais curtas, que ocorre como se fosse uma passagem entre uma imagem e outra e mostra a fonte dos jornalistas dando a entrevista na televisão. Durante a entrevista, que pode passar despercebida pelo tom abafado de segundo plano, a fonte diz algo como: dizem que isso é invasão de privacidade, que é algo que pertence ao governo, mas o governo deveria pertencer ao povo, trabalhar para e com a sociedade. Se eles julgam ser privado algo que afeta as nossas vidas, o quanto estariam eles violando a nossa própria privacidade por esconderem o que deveríamos saber? Isso afeta as nossas escolhas, a nossa casa. Se o que diz respeito a uma única pessoa é mais importante do que o que diz respeito ao povo, essa pessoa está então dizendo que ela está acima de todos. É ditadura. Apesar dos ângulos de filmagem criativos, dos cenários quase impecáveis
impecáveis, e da fotografia, que dá pouco a reclamar, além da suma importância histórica, da direção, que não é a melhor de Spielberg, mas também não é o principal problema, e das entrelinhas tão conectadas com a realidade nacional dos últimos anos, o filme perdura um roteiro morno e não seduz com fortes emoções. Não dá pra chorar horrores, rir horrores, se emocionar horrores, torcer horrores. Os personagens não causam proximidade, você não entra na vida deles. E existem filmes que não precisam mergulhar muito no passado dos personagens, apenas as emoções do presente, a luta do presente, algo que conecte você com esses personagens já faz valer, o que não acontece em The Post. Não existem sentimentos aprofundados que criem laço com o público. O texto, apesar de não complicado para os leigos, não entrete nem os leigos e nem os peritos. E o filme não utiliza a seriedade do tema para criar cenas críticas impactantes e nem diálogos muito fortes, que tem suas melhores partes ali em falas mais soltas. E como eu falei, mais rapidinhas, quase imperceptíveis, geralmente em segundo plano, ou enquanto outros acontecimentos podem distrair. É como uma aula de história sem interatividade, sem participação, apenas o professor falando ali na frente. Você sabe que é importante, sabe que é enriquecedor, mas não da maneira mais atrativa. As atuações seguras não salvam o roteiro arrastado. E nem sequer as cenas que acabam sendo óbvias clichês de feminismo. Essa cena, inclusive, deixa um gosto de quero mais e espero mais. Deixa um aguardo para momentos fortes de liderança, dignos de cenas de Daenerys Targaryen em Game of Thrones. Mas esses momentos nunca chegam no filme. Nunca vão além do que já seria previsto. As cenas de feminismo, apesar de deixarem esses gostos que não são alcançados, tem alguns pontos interessantes, como por exemplo uma outra quebra de estereótipos, já que ela, de tanta opressão social, acaba se sentindo acanhada em alguns momentos, engole alguns sapos, se embola com algumas coisas que talvez ela não se embolaria se não fosse essa opressão social. E a personagem parece ser, até certo ponto, um pouco mais tímida, mais acanhada mesmo, talvez justamente como consequência dessa opressão. E algumas dessas cenas surgem justamente como uma outra quebra de estereótipo para mostrar que os acanhados, os mais tímidos, os mais introspectivos podem ser líderes incríveis, pessoas criativas sim, e não algo dentro dessas caixas e preconceitos sociais que ainda são alastrados, inclusive nesse aspecto. O respiro cômico que acontece mais nítido ali também não alcança seu sucesso, já que fica pendurado entre uma seriedade pouco emocionante e uma brincadeira pouco levada na brincadeira. Mesmo assim, é um filme obrigatório. Fato é fato. A trama é fundamental para puxões de orelha, para lembrar que quem fica neutro em situações de injustiça está do lado do opressor. É uma trama que, como lastro histórico e poético para quem souber fazer essas interligações com a própria realidade, se torna informativa e apreciável, bebendo um pouco ali de Spotlight e de Todos os Homens para Presidente. Mas para quem busca um filme intenso, arrebatador, que deixa aquele gosto de entusiasmo, é melhor deixar para ver depois, quando estiver com paciência para uma aula bem estilo palestra. Apesar do pouco entretenimento, como eu falei, pode ser considerado um filme obrigatório para atuantes da área de comunicação e para qualquer cidadão que deseje cabeça mais crítica e bagagens sociais e políticas mais argumentativas. The Post é aquela estrada tediosa. Não tem buracos para irritar e nem vistas estonteantes, apesar de valer por uma mala mais cheia na volta. É aquela rua que nos leva no fim a um grande casarão, mas sem surpresas. Já sabíamos do destino. Ficamos satisfeitos com algumas árvores do caminho pingadas e pela sensação de acréscimo cultural de que podemos falar e fazer mais agora de alguma maneira. Mas é aquela viagem sem música e sem ar-condicionado no carro. Em resumo, é um filme bom para relembrar que para ter o direito da publicação é necessário publicar, frase que é tão repetida na trama. E isso em todos os sentidos metafóricos em que essa sentença possa caber. Mas para chegar até essas conclusões, o longa é como um amor sem paixão. Eu não sou muito de dar estrelinhas a filme, dizer se é bom, ótimo, excelente, terrível. Simplesmente emito o caminhar e os balanceamentos para que cada um tome as suas próprias opiniões, principalmente depois de assistir, porque nada deve impedir de que a gente confira para respirar da nossa própria maneira. Mas como eu fiz crítica desse filme pro jornal no qual eu trabalho, lá a cotação foi regular, com esse balanceamento que eu trouxe aqui pra vocês. Então é isso, espero que você confira. Conta pra mim quais as outras metáforas e conexões com o nosso país e com outras realidades você pode fazer no filme. Conta se você sentiu entusiasmo, assim, de fato, em alguma cena, sem ser naquele ápicezinho. E eu vejo você na próxima terça-feira, no Sem Quases, e nos próximos vídeos por aqui. Um super beijo!